Boa noite, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus, do canal Ciqueton. Infelizmente, faz já algum tempo que eu não gravo vídeos sobre literatura, né? Faz algum tempo já, assim. E eu não gravo por dois motivos. Eu gravo menos por dois motivos. Em primeiro lugar, porque você tem sempre tantas provocações, tantos eventos acontecendo, tantos acontecimentos ocorridos. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto tudo isso requer um comentário, tudo isso gera uma provocação. E em segundo lugar, é o seguinte, é que você, querendo ou não, o público do YouTube, muita gente fala, Matheus, por que é que você briga com outros canais? Por que é que você reage o tempo todo a outros canais? Resposta, porque só você realmente, né, só ganha, você realmente só ganha engajamento, você só ganha inscritos, certo? Querendo ou não, quando você entra em conflito. Se eu fosse falar aqui só de coisas construtivas do Ciqueton, eu não sei nem o que é que aconteceria. Inclusive é engraçado. Eu faço um vídeo sobre cultura, ganha 500 views. Agora, se eu fizer um vídeo falando sobre algum youtuber, eu ganho 1000 views, 2000 views. Então, mas isso sendo dito, né? Um livro que pouca gente entende é um livro que é muito falado e pouco entendido, é o livro do Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. O Gabriel Garcia Marques, ele é um autor do assim chamado realismo fantástico latino-americano. Muita gente da direita tenta interpretar o Garcia Marques como ele é um autor comunista. Isso é verdade, isso é metade verdade. Por quê? Embora a obra do Gabriel Garcia Marques tenha embora ele fosse, sim, até certo ponto, ele era um propagandista do comunismo na América Latina. Mas ele era um propagandista do comunismo por razões terceiromundistas, não por crença no marxismo, certo? Na verdade, o Gabriel Garcia Marques tem duas tendências muito fortes, e nós já diremos aqui o que é. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o Gabriel Garcia Marques é um autor que tem muitas idiosincrasias estilísticas, certo? E muitos pontos obscuros. Em primeiro lugar, por quê? Porque o Gabriel Garcia Marques tem uma maneira de contar narrativa que muitas vezes tenta reproduzir, né, uma maneira de um contador de histórias. E não sempre, né, de um contador de histórias que seja um fofoqueiro, né? Ele tenta meio que reproduzir uma fofoca em muitos dos livros mais antigos, certo? Agora, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é porque a obra do Gabriel Garcia Marques tem muitas referências que são muito estranhas e que não fazem tanto sentido. Por exemplo, na tradução brasileira, que tinha um contato muito direto com ele era um autor que tinha muito contato direto com os seus tradutores, deixa uma referência a seguinte, salvo engano, quando os anjos de janeiro vêm chegando, a tradutora perguntou, isso é uma expressão idiomática? Resposta dele, não. Quando os anjos de janeiro vêm mesmo. Você nunca os viu chegando? Você nunca os viu passando? Ou seja, Gabriel Garcia Marques é um autor que tem algumas referências e figuras que realmente parecem fazer pouco sentido dentro da experiência pessoal dele. Que é mais de um místico cético do que de um comunista. Certo? O comunismo é nele. Vamos agora fazer aqui uma interpretação de 100 anos de solidão em camadas. Certo? A primeira camada, certo?
existe um verniz socialista, terceiromundista ali, certo? Mas isso aí é o nível mais fino, certo, da interpretação. Nível mais fino, nível mais superficial, né? O sentido mais superficial. Existe, de fato, um discurso terceiromundista de América Latina versus Estados Unidos, né? Uma satanização dos Estados Unidos, isso está presente, sim. Certo? Mas isso é um ponto muito superficial. Segundo ponto, um discurso eminentemente cético. O Gabriel Garcia Marques, assim como muitos outros intelectuais da América Latina, tem uma tendência muito grande ao ceticismo. Você vê muito, por exemplo, em muitas falas dos personagens, eles se questionando sobre se a realidade que tem diante deles é algo real, se a realidade que tem diante deles é algo verdadeiro, se é possível o conhecimento, né? Principalmente os personagens têm a indagação a respeito do conhecimento. Eu falei 4, né, mas vou colocar mais assim. Terceira, uma questão existencialista dos personagens confusos em relação a um lugar no mundo que é hostil. Um lugar em um mundo que parece desprovido de sentido, né? Os vários personagens do Garcia Marques têm digamos assim, eles entram em aventuras, em grande parte, à procura de sentido. Todos os personagens da obra do Garcia Marques que entram dessa obra, 100 Anos de Solidão, mais notoriamente o primeiro Aureliano Buendia, né? Quando entram em buscas revolucionárias, por exemplo, eles o fazem por razões existenciais. Não fazem por razões ideológicas. Ou muitas vezes, inclusive, por razões de racionalização do vício. Um dos aurelianos, inclusive, tem aquela cena que é o seguinte: se eu entrar, ele quer se casar com a tia, que é uma das amarantas Úrsulas, né? E ele pergunta o seguinte, né? Para um grupo de liberais jacobinos: se a nossa revolução liberal ganhar, eu poderei então me casar com a minha tia? Resposta do liberal: se a nossa revolução liberal ganhar, você poderá se casar com a sua mãe, se você quiser, certo? Aí por isso ele vira liberal. Racionalização do vício, certo? Também tem esse elemento presente. É interessante que, embora o Gabriel Garcia Marques seja ele mesmo um revolucionário, ele está notoriamente atento, certo? A como pensa o revolucionário, a como funciona a mentalidade revolucionária. E nisso é inegável que ele é muito superior a outros literatos da esquerda, a outros literateurs da esquerda, né? Nessa percepção de como funciona a mentalidade revolucionária. O quarto ponto é a questão do retorno, do eterno retorno, de como certos padrões, certos tropos são recorrentes na história e esse recurso é algo interminável e ele se acontece não só no cotidiano, mas na vida dos povos e na vida das nações. A influência dele aqui, né, por trás desses vários ricorsi, né, é Giambattista Vico. Você tem fenômenos históricos que eles se repetem, né? Se repetem quase que como guiados por uma força oculta, né? Então, essa força é a providência? Não, porque vamos agora à última camada desse livro, que é algo que é extremamente explícito, muito claro, claríssimo,
ele não coloca esse ponto de uma maneira esotérica, ele o coloca da maneira mais exotérica possível, e quase nenhum leitor, quase nenhum crítico literário entende que é o tema central, que é o gnosticismo de raiz, né, de vertente alquímica, que trata de estabelecer a seguinte dúvida: como o processo gnóstico se dá na história? Como essa libertação gnóstica acontece na história? Como a magnum opus da alquimia acontece e se prolonga na história? Certo? O primeiro patriarca, que salvo engano, é o primeiro José Arcádio Buendia, né, na cidade de Macondo, ele recebe o cigano. O cigano o revela, né? O cigano, que na verdade é alguém que já transcendeu, certo? Isso fica muito claro na obra. É alguém que de fato já conseguiu transcender o mundo material. Revela ao primeiro José Arcádio o processo alquímico, depois de ele estar já em um enlouquecimento cético. Tá? Ele entrou em um enlouquecimento cético. Ele começa a não acreditar, depois que ele vê a fotografia, ele começa a não acreditar mais, achar que o único conhecimento que existe é o conhecimento fotográfico, né? Começa, por exemplo, as provas da existência de Deus de Santo Tomás de Aquino, é algo em que ele não acredita mais, até que ele vê a alquimia, né? E ele começa a fazer essa pesquisa, né, essa busca pela transformação do chumbo no ouro. Ele pega o ouro, certo? Só que aí é que tá, aqui está. Ele caiu em uma armadilha, que é o quê? O ouro que ele tinha, que era essa libertação que ele buscava, certo? Era essa alma, digamos assim, eram as partículas divinas, um símbolo das partículas divinas, certo? Ele, no processo, acaba fazendo o ouro que ele tinha ser dissolvido no chumbo e acaba sendo degradado em uma massa negra, né? O nome desse processo, o nome dessa fase da magnum opus na alquimia, essa fase de degradação, é nigredo, certo? É nigredo. Ou seja, essa degradação inicial é algo necessário para o processo alquímico, certo? Mas nesse processo ele falha, por quê? Porque não existe tempo suficiente. Ele acaba também vindo a morrer, e os seus descendentes, todos eles, acabam procurando, eles todos, com exceção, todos eles acabam falhando, certo? Por uma razão ou por outra, de uma maneira ou de outra, em prosseguir com a magnum opus. Falta o tempo. Aí entra aquela velha máxima: ars longa, vita brevis. A arte é longa, mas a vida é breve, certo? No fim, a história consegue suplantar esse processo alquímico, né, gnóstico. Ela consegue impedir esse processo de libertação de acontecer. Não quero dar spoilers, mas quem entender de alquimia vai entender, de alquimia, de cabala, etc., vai entender o final, né? Então é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.